Fala aí, pessoal, continuando a nossa semana de logísticos, basicamente, porque eu já peguei BTLG, já foi o HSLG e agora o LVBI, que é um fundo da VBI de logística. É um fundo que eu venho acompanhando já há algum tempo, me interessei bastante por esse fundo, com vontade de entrar, mas ele estava com uma questão de alavancagem que me fez segurar um pouco e ele resolveu esse problema de alavancagem e eu vou começar a acompanhar ele e isso também é um interesse meu, porque eu considero inclusive a entrar nesse fundo. Obviamente que eu preciso estudar ele, fazer a questão de preço, que aliás, se você quer aprender como é que a gente calcula preço máximo, com todos os critérios, entender como é que faz isso, se inscreva na próxima turma da minha mentoria, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu ensino desde toda a base para analisar fundo imobiliário até chegar no cálculo de preço máximo que você pode investir em qualquer fundo imobiliário. É bem bacana, a gente está indo para a terceira turma. E também tem aqui o link do meu grupo do WhatsApp, que a gente discute fundos imobiliários praticamente todos os dias. São discussões bem legais, nada com falta de respeito, muito bacana. Tem mais de 150 pessoas. Se você tiver interesse em aprender e a contribuir também, entra lá no grupo, o link está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso LVBI 11. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que isso vale muito pro BTLG. Inclusive teve um seguidor meu que comentou sobre isso, que tem um vídeo de um outro canal que eles fizeram uma campanha de e-mail para a VBI. Eu não sei qual é o canal, ele não me passou qual é o canal. Falando sobre essa questão, porque se vocês observarem lá no site eles publicaram o relatório de agora em dezembro de setembro e agora no mesmo mês publicaram o de outubro. E mesmo assim, pessoal, 2 meses de antecedência, de prazo, né, de diferença, é muito tempo. Acontece muita coisa em 2 meses. Então, e não tem muito sentido, principalmente a gente que investe em fundo imobiliário, a gente precisa das informações mais próximas da realidade, mais próximas para a gente tomar decisão. 2 meses é muita coisa. Isso acontece com o BTLG também. O BTLG precisa resolver essa questão. Não custa nada, pessoal. A CSHG está aí para mostrar que dá para fazer pelo menos com um mês de diferença. Então, eu vou apresentar dados para vocês aqui de outubro, que inclusive se a gente pegar lá em dia 4, acho que eu não me engano, de dezembro, o relatório que eles mostraram era o de setembro. Então, sem sentido algum, e por isso que eu até esperei para ver se ia ter alguma documentação nova, e eles trouxeram o relatório de outubro, então, do LVBI 11, que é o fundo de logística da VBI, que é a gestora, foi comprada pela Pátria um tempo atrás, a Pátria que comprou a CSHG. Tomara que esse pessoal da VBI aprenda com o pessoal da CSHG. Então vamos lá. É um fundo que teve início em 2018, né? Eu vou falar só um pouquinho desse fundo, porque como eu não trouxe ele aqui para o canal ainda, tem 14 milhões de cotas emitidas, acabou de passar por emissão recentemente, um mês ou 2 meses atrás, eu já vou falar um pouquinho sobre essa emissão. Tem taxa de 1,04 de administração, não cobra taxa de performance, é o que eu gosto, então vale a pena. E olha só que interessante, se o administrador e o escriturador é da BTG, se a gente pegar outros fundos que também tem cobrança, não dá para entender muito bem o porquê cobram taxa de performance, mas daí tem muito a ver com a gestão também, 1,04. Então aqui o patrimônio dele aumentou um pouco, se eu não me engano a captação da última emissão, da quarta emissão, foi de quase 300 milhões, que poderia ter sido maior, mas foi uma captação que, na meu ver, não foi tão bem sucedida assim, mas poderia ter sido melhor, mas aumentou o patrimônio. Cota patrimonial e o valor de mercado estão basicamente no mesmo preço, tanto é que o P sobre VP dele está uma vez. A liquidez dele é excelente, muito boa. Se a gente for comparar, agora eu não lembro quando que saiu o fundo do HSLG de 700 mil, por isso que eu até falei para vocês que talvez eu não trouxesse aquele fundo para análise, então eu espero que vocês tenham assistido para manter. 0,87 de retorno de dividendo, de rendimento, 8,9 de dividend yield anualizado. Ele está com caixa bem legal, 209 milhões. Isso é muito fruto da emissão, e que inclusive eles usaram uma parte para quitar uma dívida que eu falei, um CRI que eles tinham, que ao meu ver acho que foi o melhor movimento que eles fizeram. 90 mil cotistas, então o fundo vem crescendo aí nos últimos meses. Aqui
parte de comentários, então eles apresentaram esse relatório de ponto 80, né, de pagamento. Eles tiveram um problema nos relatórios anteriores, como eu não trouxe aqui para o canal, mas eu dei uma olhada nos relatórios anteriores, que inclusive eles estavam com problema desse locatário Sequoia, que estava inadimplente, eles conseguiram e voltou a pagar. Então eles colocam aqui assim no dia 31, assim no dia 31 do 10, de forma a manter maior linearidade. Nossa, deixa eu pegar aqui porque a minha setinha não está aparecendo. Deixa eu pegar aqui para poder marcar para vocês. Olha aqui, ó. Linearidade de distribuição do fundo, comunicado à distribuição equivalente a 0,87 por cota, distribuindo parte da reserva acumulada anteriormente. Essa distribuição representa o dividend yield de 8,9, que é bem, se a gente for comparar, ele está na média dos outros fundos, HGLG, BTLG está nessa meta, nessa patamar, né? Gestão de parte de obra, conforme comunicado anteriormente, a emissão do ABITS do ativo de Cajamar, que também, se vocês pegarem no relatório anterior, ele estava falando sobre isso, que estava pendente da escritura da lavratura da escritura de compra e venda, como está falando aqui. Então a documentação relacionada à individualização da propriedade, matrícula de novo para que a aquisição seja finalizada. A expectativa atual é de que a individualização da matrícula e consequente lavratura não ocorra antes do final do primeiro trimestre de 2024. Aqui eles falam da parte comercial, que eles têm 2 imóveis que foram entregues, só que fazendo com que o estoque, ou seja, a disponibilidade tenha sido aumentada, e com isso a vacância subiu para um pouco de 0 para 0,7. Só que eles colocam aqui que um desses módulos já está alugado para o próprio inquilino do empreendimento. Então, dessa forma, a vacância do mês vai ficar em 0,4, que é bem tranquila. Aqui, pessoal, eles estão fazendo essa assembleia, para quem é cotista do LVBI, tem até o dia 11 de dezembro para fazer a votação, para aprovar a aquisição de até a totalidade das cotas de emissão do SBC, Fundo de Investimento Imobiliário. Pessoal, depois eu vou trazer um pouco na próxima análise desse fundo, eu vou trazer, se eu não me engano, esse SBC Fundo Imobiliário, ele tem um imóvel da Scania. Quem é de São Bernardo conhece, é perto ali da Anchieta. Eu sou de São Bernardo, então eu conheço aquele pedaço ali. Na Scania, próximo a Tomé Engenharia também. Então, pra gente... para vocês se situarem. Então eles estão nesse ponto para adquirir esse imóvel. E aqui falando sobre a quarta emissão, que foram integralizadas 2 milhões de cotas, 2 milhões e 500 mil cotas, e foram captados, como eu falei para vocês, 300 milhões, que inclusive foi um ponto interessante que eles usaram para pagar uma parte de alavancagem do fundo. Aqui eles estão começando a fazer um desinvestimento desse ativo, fazendo vendas, né, que é comum nesses ativos de logística, inclusive porque ele está fazendo investimentos. Então, além da emissão, ele precisa de dinheiro de venda para poder fazer a compra desses ativos. Total de venda 94 milhões. Aqui é um ponto que me chama a atenção, porque é o seguinte, obviamente a TIR excelente, ou taxa interna de retorno, e eles colocam aqui que o preço de venda foi 94 milhões e o valor do laudo 81 milhões, 16% acima do laudo. Se vocês fizerem uma continha aqui, é que eles não mostram aqui, quer ver? Se a gente pegar, deixa eu pegar aqui na calculadora e pegar e fazer a conta de quanto que eles venderam um metro quadrado desse imóvel. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Oh meu Deus, cadê a calculadora aqui? 94 milhões. E a ABL total foi de 24 milhões. Essa aqui, ó, 24 milhões. Deu 3.850 reais um metro quadrado. Então, se a gente for pegar outros pares, como a HGLG, eles fizeram venda acima de 4 mil reais o metro quadrado. Então, a venda foi boa, poderia ter sido melhor. E aqui é um ponto, pessoal, que vocês... Opa, vou voltar aqui. Eita, aqui. Não levem muito isso em consideração. Tá? Essa questão vendeu 16% acima do laudo de avaliação. Lembro que eu sempre falo para vocês, inclusive esse é um dos pontos que mostra, primeiro, que o valor patrimonial do fundo não significa muita coisa, o que vale é o preço que ele é vendido. E esse ponto tá 16%, poxa, é aquele viés de framing, né? Eles estão mostrando essa informação, mostrou, pô, legal, vendeu 16% acima. Mas será que esse laudo foi feito
levou as premissas corretas de consideração. Obviamente que são empresas conceituadas que fazem, mas é o que eu falo para o seguinte: se você quiser vender sua casa, coloque sua casa para venda, chame 3 imobiliárias para avaliar sua casa. As 3 vão dar preço diferente. Então, o que a gente tem que comparar é o preço por metro quadrado vendido e comparar com outros pares. Se a gente pegar últimas vendas do HGLG, a própria compra que o HGLG fez lá dos imóveis do GTLG, que eu fiz um vídeo aqui no canal, foi acima de R$ 4.000 o metro quadrado. Então ele poderia ter vendido um pouquinho melhor esse imóvel, então a gente tem que avaliar, mas obviamente, e na região de Guarulhos é uma região muito boa, né, é bem próxima, está no raio 30 da capital. Então é importante a gente observar esses pontos para vocês entenderem que o que diferencia vocês da maioria dos investidores de fundo imobiliário é entender esses meandros de avaliação, porque é isso que vai te transformar e vai diferenciar você da grande maioria. Bom, aqui é o Linha do Tempo, né, que ele começou em 2018, já estamos aqui em 2023 com a quarta emissão e a venda do ativo de Guarulhos, como foi mostrado na imagem anterior. Aqui o histórico de dividendos, veja que ele vem aumentando os dividendos, que é bem legal isso, inclusive teve esse rendimento a mais, que foi referente ao aquele apagamento da Sequoia que estava inadimplente. O dividend yield dele mantendo-se entre a média entre 8 a 9%, que é bem tranquilo, bem legal. O que mais? Aqui a performance dele, vejam que ele vem trazendo resultado acima do IFIX, o que é esperado para um fundo desse tamanho e com uma gestão dessa, era o mínimo que a gente poderia esperar se a gente for comparar com outros pares também. O que mais aqui? Liquidez do fundo super alta, sem problema nenhum de liquidez. Número de cotistas aumentando, bem interessante, aumentando sempre, todos os meses aumentando um pouco, aumentando praticamente 1.000, 2.000 por mês, o que é bem legal disso. Isso é importante para o crescimento do fundo. O que mais aqui? Aqui é a parte dos ativos, né? Extrema, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarulhos, que é o imóvel que está saindo do portfólio, né? do portfólio do fundo com a venda. Então somente esse fundo, só esse imóvel Aracatu, que é 70%, o restante são todos 100% de participação. Somente o Itapevi está com essa vacância aqui, o restante sem vacância, que é aquela vacância que eu comentei no início desse vídeo. Aqui a parte de localização, vejam, 40% dentro do raio 30, tem parte região metropolitana de Curitiba, região de Extrema. Para quem é meu aluno, eu falo bastante dessa região de Extrema na minha mentoria, que é uma região muito importante, região de Belo Horizonte, Salvador, ativos por classe A, grande parte deles, dos ativos, aqui um mapa de localização. Aqui a questão de alocação por ativo, da parte de receita, obviamente Extrema é o que mais tem. Então aqui a parte de segmento, basicamente logística é a maior parte, e-commerce, varejo, bebidas, grande parte então é logística. Aqui os inquilinos, né, nenhum inquilino, somente a Amazon e a Ambev próximo a 10%, que é o que eu falo para vocês, acima de 10%, e a DHL também, que é importante de avaliar. Esse é um ponto muito importante de vocês avaliarem. Nenhum inquilino acima muito, que pese muito. Obviamente tem esses 30%, mas a gente está falando de outros, né? Então são outros que não tem nenhum acima de 10%, que é bem bacana. 68% típico, que é o que eu sempre falo para vocês. Quando quando o fundo tem imóveis bons, contrato típico é sempre melhor, porque o poder de negociação está na mão do fundo. Aqui a parte de alocação no caso, diferente dos outros, que grande parte é pelo IPCA, aqui é pelo IGPM, o que traz algum problema, se a gente for ver, porque o IGPM ele oscila mais do que o IPCA, tanto para mais quanto para menos, o que a gente tem que acompanhar. Parte de reajuste, os meses de reajuste dos contratos aqui. Então aqui a parte da revisional, vejam, tem grande parte da revisional dos contratos agora em 2024 também, a gente tem que ficar atento. Mais de 28% com vencimento acima de 2030, grande parte aqui também em 2027. O histórico da vacância é 1%, 0,00 e vem aumentando. Na verdade ele não está 1%, ele está 0,7%, né?
que mais aqui? A parte do resultado, como vocês podem ver, eu falei para vocês aqui, né, que ele gerou, teve um lucro de 80 centavos por cota e usou reserva de 0,7 para pagar os 87 centavos. Eles até colocam aqui, ó, que o resultado foi de 80 centavos e que a parte de 0,5 centavos que eles receberam do Sequoia, fazendo com que eles pudessem pagar esses 87 centavos de rendimento. Que é a parte do resultado, né, receita imobiliária 1,10 por cota, que é basicamente o que eu já falei aqui em cima. Parte de receita imobiliária, eu quero chegar na alavancagem aqui. Então olha só, pessoal, o que é importante? No relatório de setembro, que foi divulgado agora no começo do mês, eles falam do pagamento desse CRI de 152 milhões que ele aparecia aqui, que foi um dos recursos usados da emissão, que foi bacana. Assim, pessoal, isso é sempre importante de falar. Tirando o HGLG, que eu falo que a alavancagem dele é muito tranquila, que não compensa o fundo pagar, a gente sempre tem que analisar que a alavancagem precisa ser paga. Tem um conceito do Bruno Perini que ele sempre fala que quando você tem uma dívida, você tem que torcer para tudo dar certo. Por mais que essa dívida seja barata, você tem a dívida. Então, fundo precisa pagar a alavancagem. Então, quanto mais ele pagar, eu acho, assim, eu prefiro, obviamente, tirando o HSML que eu tenho em carteira, que tem uma baita de uma alavancagem, a alavancagem ela faz peso na hora de você estar avaliando o fundo. Então é muito importante que os fundos quitem as suas alavancagens, e agora ele está com uma alavancagem muito tranquila, somente de 14 milhões desses CRI Aracatu, que tem uma taxa muito tranquila, IPCA 1,4, muito tranquilo agora. Então tá bem gerenciável a alavancagem. Eu gostei bastante desse pagamento, que é o que eu falei para vocês, era um dos pontos que me deixava com uma pulga atrás da orelha nesse fundo aqui. E aqui a parte que eles falam sobre a parte de obrigações e o caixa que eles pretendem ter para o ano que vem. Eles falam que aqui, ó, no primeiro trimestre agora de 2024, eles esperam receber a segunda parcela do ativo de Guarulhos e desembolso de 73 milhões referente à segunda parcela de Cajamar, que é um ponto que o fundo está saindo de alavancagem, entrando numa outra. Esse é um ponto também que me deixa um pouco com o pé atrás, mas a gente precisa acompanhar. E como eu sempre falo para vocês, pessoal, eu não tomo decisão de entrada de fundo de um mês para o outro. Eu acompanho no mínimo uns 6 meses o fundo antes de decidir entrar, obviamente se ele tiver no preço que me agrade. Mas vejam só, eu não decido, eu gostei do fundo, eu vou entrar. Eu demoro uns 6 meses para entrar. Então, como vocês podem ver, o resultado aqui, que ele já somando o que ele tem da emissão, então eles esperam, tendo o pagamento e esses recebimentos aqui, chegar a uma posição interessante de caixa de 233 milhões no terceiro trimestre de 2024, que é um caixa bem considerável. Aqui a questão do passivo do fundo, como ele já pagou bastante, agora ele já está só com 7%, que é bem gerenciável, bem tranquilo. O que mais aqui? A parte de detalhamento dos ativos. Aqui é legal que ele mostra os ativos. Aqui, obviamente, o Guarulhos, que já foi vendido, né? Então, aqui tem todos os fotos, a localização dos imóveis. Vale a pena vocês darem uma olhada em cada um deles aqui, que é bem interessante. Então, pessoal, assim, esse foi o LVBI, foi o primeiro mês que eu trago ele de análise. Vou acompanhar mais esse fundo porque ele me interessa, e quem sabe quando eu entrar eu aviso vocês aqui. Obviamente meus alunos vão saber em primeira mão, e se você tiver interesse, se inscreva para a próxima turma. Você vai aprender a analisar fundo imobiliário, aprender a calcular o preço máximo. Espero você no próximo vídeo.